tá? Pelo Tá dele. bom. E a gente tem que ver o doutor Carlos. Gravação iniciada. Pois vamos lá, né? Tudo Deus ok. nos abençoe. Mais uma reunião. Em nome de Jesus. Doutor Carlos, você já está aí? Namastê a todos, eu estou já aguardando. Então, eu vou agora iniciar. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras, a todos os parnaibanos que estão ouvindo agora a nossa reunião. Hoje são 7 de fevereiro de 2023. Hoje nós estamos aqui na nossa reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, né? E nós temos aqui uma pauta hoje muito interessante, que é a programação anual de saúde, que é onde o doutor Carlos Barros, que é técnico da Secretaria Municipal de Saúde e conselheiro de saúde, vai fazer uma explanação para nós, tá bom? Então, iniciando agora a nossa reunião, eu vou passar para os informes. Perguntar se tem algum conselheiro que quer dar algum informe. Professor Flávio? Boa noite, presidente. Boa noite a todos, a todas dessa reunião ordinária do nosso conselho. Eu queria trazer nos informes a necessidade de a gente verificar a questão do acesso ao SIG SUS, DigiSUS, porque está demorando chegar no meu e-mail o acesso, a senha. Eu acho que o doutor Nivardo enviou para Eulália, doutora Eulália, mas está demorando. Eu queria saber se tem alguma informação a respeito disto. Flávio, boa noite. Na realidade, só quem pode dar essa informação é o pessoal do planejamento, principalmente quando é uma requisição feita para o Conselho Municipal de Saúde. Como você mesmo falou, o doutor Nivaldo encaminhou a doutora Eulália solicitando, colocamos todos os seus dados no ofício, foi solicitado e eles mandam direto para o e-mail do conselheiro. Eles não mandam nenhuma informação de retorno para a secretaria, somente para o conselheiro. Mas a gente pode estar, amanhã eu posso tentar dar uma ligada para a doutora Ana Eulália para saber se houve algum problema, alguma dificuldade dela, no sentido de que quem faz isso é a doutora Valtânia, para ver se com a doutora Valtânia se houve algum problema, se está faltando alguma informação, e dou um retorno a você, Flávio. Muito obrigado, doutor Carlos. Então, agradeço pelo esclarecimento e pela iniciativa. Então, muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, doutor Carlos. Tem mais algum conselheiro que queira dar algum informe? Não tendo, eu vou passar agora para o doutor Carlos, né, que vai fazer a sua explanação sobre a programação anual. Os conselheiros, eles já têm conhecimento, porque foi colocado no grupo, não só hoje, né, mas quando nós fechamos a pauta. Então, acredito que todos os conselheiros já deram uma lida, e aí o doutor Carlos vai fazer a explanação, e logo após serão feitas as perguntas, tá bom? Então, para você, doutor Carlos, passa agora. Ok, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Não, a apresentação não. Está só reproduzindo a tela, doutor Carlos. Não está na apresentação. Não está aparecendo. Engraçado, eu tentei aqui. Porque o senhor deve ter compartilhado a janela, outra janela, e não a da apresentação. Tá, então eu vou tentar novamente aqui. Eu coloco em tela inteira ou outra janela? Eu acho em tela inteira, Não, acho que é outra janela. Coloca outra janela e seleciona a janela do arquivo. Outra janela.
Selecionei a do Meet, Não, compartilhar. você seleciona do arquivo que você quer compartilhar. Porque É dessa do forma arquivo? você vai compartilhando. Não. É do arquivo. Você está compartilhando sua tela toda. Aí, se você colocar no arquivo, vai para ela, né? Mas, assim, dá certo, mas não é o adequado. Tá, então eu vou só pedir só um minutinho de vocês aqui, eu vou abrir aqui o arquivo, eu estava direto na aba da janela, vou tentar acessar aqui o arquivo. Vou tentar aqui agora novamente. E agora dá para ver? Agora tá dando para ver. Só botar módulo apresentação. Ok. Bom, mais uma vez, namastê a todos. Eu vou apresentar o instrumento de gestão municipal, programação anual de saúde para o ano de 2023. Eu vou seguir a mesma metodologia da apresentação de 2022, porque, por ser um documento muito extenso, eu tive que fazer uma síntese. Mas quem já leu o documento vai entender a minha fala, as minhas colocações e o processo. O instrumento utilizado na elaboração dessa programação anual foi o instrumento de planejamento regional, produzido a várias mãos com o COSEMES e a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, com participação de todas as macro-regiões. Então, esse é o instrumento que foi utilizado, vocês já o conhecem, eu já o apresentei antes. E as bases legais para a produção desse instrumento, também eu listo aqui a Lei 8080, a Lei 8.142, o Decreto 7508, a Lei Complementar 141, que regulamenta toda a questão de uso dos recursos do Sistema Único de Saúde, através dos instrumentos de gestão, a Portaria de Consolidação número 8 e a Portaria 750, que trata do planejamento. Então, é a programação anual de 2023, que já demos início à sua execução, tá? Algumas ações já estão sendo desenvolvidas por alguns setores da Secretaria de Saúde. Essa programação anual, ao final do mês de dezembro, nós a disponibilizamos para todos os setores da Secretaria de Saúde, para que todos os coordenadores, superintendentes e diretores de departamento pudessem conhecê-la, revisar as suas ações, as suas diretrizes, e caso contrário, se alguém tivesse algum projeto, alguma outra ação a acrescentar, assim o fizesse. Ela se manteve, é a mesma programação que foi enviada a vocês. Todos os coordenadores fizeram a sua revisão e está tudo ok. E é a programação que vocês estão com ela à disposição. A programação anual, ela é um instrumento que operacionaliza as intenções expressas lá no Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde, a qual me refiro, é o plano para o exercício 2022 e 2025. Então, no ano passado, nós executamos o primeiro ano do Plano Municipal de Saúde, com a programação do 2022. E esse ano vamos executar o segundo ano do Plano Municipal de Saúde, o ano de 2023.
E aqui estão todas as diretrizes, metas e indicadores que vão ser trabalhadas para o alcance das metas e dos resultados no ano de 2023, tá certo? Então, nós estamos aqui apresentando ela, o formato dela. Ela apresenta a atualização das metas que estão no plano e apresenta uma programação orçamentária que está alinhada à Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2023, aprovada em outubro do ano de 2022. Não é 2022, é 2023, estou usando mesmo a metodologia, esqueci de fazer algumas alterações. Acontece. Bom, nós explicitamos aqui para a instância todo o processo planejado das diretrizes que serão executadas no ano de 2023, conforme recomendação da Lei 1651, da Lei Complementar 141. Ela foi elaborada a partir das diretrizes do plano e com base financeira na Lei Orçamentária para o ano de 2023. O quadro... Um segundo, doutor Carlos Barro. Oi? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim. O senhor está mudando seus slides? Eu estava aqui olhando, Flávio. Na capa ainda. Peço até desculpa a você, está aparecendo no slide aqui. Está aparecendo, mas eu acho que está aparecendo parado. Está aparecendo parado? Já mudou de slide, não já? Já. Não tá ficou, mudando? na verdade, não na mesma de apresentação. Quando o senhor selecionou, o senhor deve ter selecionado o PowerPoint, mas não a que o senhor está apresentando exatamente. A gente está vendo a capa apenas, ainda. Vale a pena o senhor tentar fechar e abrir de novo, para a gente acompanhar a sua exposição. Okay. Talvez é porque ele esteja com a tela da reunião. Ele tem que ficar com a tela do slide, para poder a gente acompanhar as mudanças. Eu estou com a tela na minha frente, com a tela do slide, Wesley. É? Deixa eu voltar aqui de novo. Vou tentar mais uma vez aqui, tá? Isso. Aguentem só um pouquinho aí que eu vou tentar ver aqui novamente. E Wesley, você está me ouvindo? Sim. Quando coloca aqui para uma janela, aí aparece o Meet e a apresentação do instrumento. Você coloca na apresentação. Na apresentação do instrumento? Isso. Aí e compartilha. Essa que você vai ficar utilizando. Certo. Vocês estão vendo agora? Foi da mesma forma, doutor Carlos. O senhor já estava com ele no módulo de apresentação antes de compartilhar? Não. Eu tenho que deixar ele. Não estava. Então, fecha ele aí. Aí o senhor abre e deixa ele apresentado em F5. Não entendi, Fábio. Fala aí, Wesley. Doutor Carlos, você só dá um F5 aí no seu slide. Um F5? Isso. Mudou? Não. Mudou? Mudou não. Então, é porque é o seguinte... Aqui pertinho onde tem para fazer o zoom, tem um íconezinho ao lado do menos.
você clica nele. Aqui No, embaixo, do lado direito. mas na minha apresentação, É do Não é isso não, arquivo. Wesley. Ele já está com a apresentação aberta, porque ele só abriu depois. Não é não, doutor Carlos? Não, O ele senhor está está aqui, vendo ó. a Ele tela tá... toda eu estou com preenchida a pelo slide? apresentação aberta. Pois é, você já está assim. Não, faz o seguinte, doutor Carlos. Feche de novo. Tá não, ele Aqui tá no- vendo. Dá para ver o mouse dele mexendo. Fecha aí. Agora, Ok. a sua apresentação está aberta no computador. Apresentação, no formato de apresentação, com a tela toda? Deixa eu botar ela aqui no formato de apresentação tela toda. Isso. E deixa assim. Quando tiver, só me fala. Pronto. Pronto. Agora alterne, sem fechar essa tela, alterne lá para o Google Meet. Alt Tab, né? Sim, estou no Google. No Google. Agora peça a apresentação. Aí vai aparecer a opção. Só tem a questão da a tela inteira, uma janela e a guia. Agora, qual que é mesmo essa? Você tinha orientado? Você vai escolher. Se com ela aberta assim, dá certo. Eu acho. É que ele vai usar para apresentação. Geralmente é janela, que é o arquivo. Eu vou botar de novo aqui. Da mesma Vocês forma. Isso. Continue aí. Vamos ver o que aparece agora. Nada? Vamos ver. Não, da mesma forma. Então, o senhor vai ter que apresentar com ela aberta, que a gente não está vendo a apresentação na tela toda. E quando o senhor passa o slide, a gente não vê. Então, talvez seja melhor o senhor trabalhar desse formato assim mesmo agora, viu, Wesley? Não, mas dá para ver ele movendo o mouse, professor. É porque talvez ele não esteja conseguindo colocar na tela completa. Então, mas ele pode deixar assim, ele pode só ir mudando aí agora o slide. Doutor, mude aí o slide. Mude clicando no ícone pequenininho, de repente. Clica no segundo slide aí para ver. Clica no segundo Clique slide. no segundo slide para mudar na tela. No segundo slide? Pronto, pode ser assim. Em vez do senhor passar na módulo apresentação, vá apresentando assim que a gente consegue acompanhar. Tudo bem. Mas tá bem facinho dele colocar grande, gente. É só, doutor Carlos, do lado direito embaixo, tem o sinalzinho de mais e de menos. Tem um ícone do lado do menos. Você clica nele, do outro lado. Do outro lado. O outro ícone, do lado outro do menos. próximo. O próximo à sua esquerda. Não, Outro. foi demais. Menos. Ao lado do menos. Para direita. Esse aí. Esse aí. Esse Opa, aqui? mas- Esse aqui? É. Vai dar Pronto. certo. Estamos aprendendo. É, sim. Pronto? Tá Não dando mudou para nada. ver? Mas não abriu. Não abre não, Wesley. A sua tela preencheu, não foi, doutor Carlos? A minha tela preencheu. Então dê um ESC mesmo, dê um ESC. Volte para o que você estava. Pronto? Pronto. Siga aqui mesmo, tá bom. Aumenta Ok. o maisinho aí, aumenta um pouquinho o maisinho aí e vai clicando no slide mesmo. Ele pega um pouquinho do slide. Corta. Tá bom aí. Ok, então. Bom, voltando à minha fala, aqui é só os instrumentos legais, né, que eu já falei. Aqui é o conceito do que é a programação anual. Então, a programação anual para esse ano ela foi alinhada pela Lei 1651 e a Lei Complementar 141 e pela Lei Orçamentária, financeiramente pela Lei Orçamentária Anual 2023. Aqui nós temos os quadros de metas anuais, né? O quadro demonstrativo das metas e das ações estratégicas que serão desenvolvidas no ano pela Secretaria, por todos os seus setores, para alcance das metas estabelecidas no plano para o ano de 2023. Nós colocamos 5 diretrizes, como falei para vocês,
Nós estamos trabalhando com 5 diretrizes e 15 objetivos. Na primeira diretriz, ela enfoca a garantia de acesso à população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento das políticas de atenção básica, de atenção hospitalar e de atenção especializada. O objetivo é ampliar e qualificar o acesso à atenção básica, o objetivo 1, com ênfase na humanização, na equidade, no atendimento das necessidades de saúde da população. Eu peguei duas dessas metas e coloquei aqui para vocês verem. A primeira meta é ampliar para 100% a cobertura de saúde bucal na atenção básica. Nós estamos tomando como base, porque o plano foi construído em 2021. Então, nós tomamos como base o ano da construção do plano. Então, quando nós tomamos como base o ano da construção, 2021, nós tínhamos lá, em dezembro de 2021, 42,72% de cobertura da atenção de saúde bucal, da estratégia de saúde bucal. Para esse ano, a meta do plano 2022 a 2025 é que a gente alcance 100% de cobertura de saúde bucal, certo? E eu gostaria só de fazer uma observação aqui nessa diretriz, nessa meta. Eu acho que uma das discussões que a gente deva encaminhar durante a realização de nossa plenária, já que nós vamos estar discutindo qualificação da gestão do SUS no Estado e da gestão do SUS a nível federal, é que a gente discuta a questão do financiamento da saúde bucal, da estratégia de saúde bucal. Para vocês entenderem, uma estratégia de saúde da família é R$10.560 o financiamento dela, uma estratégia de saúde da família. Embora o custo operacional de uma estratégia de saúde da família seja R$28.000. A estratégia de saúde bucal, o custeio é de R$3.725, certo? Para uma equipe. E o custo operacional de uma equipe de saúde bucal é R$32.000. Por que essa diferença? Porque a saúde bucal, ela deve trabalhar com produtos de primeira linha para aumentar o custo-benefício, ou seja, se você trabalha com um produto ruim na saúde bucal, o paciente retorna mais vezes à unidade. Então, se você trabalha com um material, um insumo de alta qualidade, esse paciente não precisa retornar, certo? Em um período não superior a um ano e meio. Então, o que acontece? O custo operacional da saúde bucal é altíssimo, e aí a grande dificuldade de se instituir equipes de saúde bucal nos grandes centros do país por causa do custo do financiamento da estratégia. Então, é uma discussão que a gente precisa reavivar na plenária para levarmos uma proposta a nível nacional, que é ampliar os recursos financeiros para a saúde bucal, entendendo que a saúde do indivíduo começa por sua boca. Eu acho que todos vocês já devem ter escutado isso. O Flávio, como odontólogo, entende muito bem esse processo. Então, nós queremos chegar no final de 2023 com 71,36% de cobertura com equipe de saúde bucal. Isso é uma meta. Estou colocando um pouco da dificuldade dessa meta para os grandes centros, que é a questão do financiamento, do cofinanciamento. Doutor Carlos. Oi. Essa política aí, no caso, essa meta, ela é financiada, tem um recurso próprio, você falou, que vem 10 mil por unidade? Não, recursos federais. Recursos federais, que vem naqueles blocos de financiamento, eles vinham antes no bloco de financiamento, Cardoso. Hoje, por exemplo, para a estratégia de saúde da família,
o recurso da estratégia está dentro do bloco de captação ponderada. Ah, tá. Ponderado. Tá? Lá dentro do bloco de captação ponderada, se você pegar, olhar para 2019, onde nós tínhamos PAB fixo, estratégia de saúde da família e núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, você tinha valores distintos para cada um dessas ações. Certo. O PAB você tinha um valor distinto, para a equipe de saúde da família você tinha um valor distinto, e para o NASF você tinha um valor distinto. Esses valores se unificaram na captação ponderada. Se você vê, os valores da captação ponderada são os mesmos valores dos três ações juntas, unificadas. Então, quando dizem assim, acabou-se o recurso do repasse para o NASF. Não, ele está dentro do bloco de captação ponderada. Assim como o da estratégia também não acabou, está dentro do bloco de captação ponderada. Como é que você sabe que esses valores são, Carlos, 10 mil? E no caso da saúde bucal, está dentro de ações estratégicas, né? Não é dentro da captação ponderada, é dentro de ação estratégica. Como é que você sabe que o valor da família ainda é 10? Porque se você pegar a última portaria que atualizou os valores da equipe só da família, do Ministério, ela é esse valor, R$ 10.560. Então, esse valor está embutido dentro da captação ponderada. No caso da saúde bucal, ele está dentro de ações, esse valor que eu falei para vocês, 3.000. Só para situar que o valor de ações estratégia é um valor basicamente quase que igual todo mês, 60 mil, por aí, né? 70, vai variando aí, né? Já o ponderado é um valor significativo, 760 mil, basicamente todo mês, né? Uhum. Só que os ações estratégicas, quando você coloca o bloco ações estratégicas, lá estão embutidas ações como Centro Especializado de Odontologia, o CEL, a Estratégia de Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde, Laboratório de Prótese Dentária e outras estratégias, né? Eu estou colocando as estratégias que o município hoje tem dentro do bloco de ações de estratégia. É interessante depois, né, doutor Carlos, a gente vê porque ficou condensado na realidade, né? E você falou uma coisa interessante, a gente não sabe quanto é que viria, né, para a saúde bucal, né? Então, como tem esse repasse. Uma vez a pessoa me questionou assim, veio dinheiro para o SAMU. Mas tem um valor realmente bem para o SAMU. Embora a gente não saiba que se isso realmente cobre ou não, né? Mas não, na realidade, são valores, se nós formos olhar ações estratégicas ou ações de média complexidade que têm valores específicos, esses valores são um pouco defasados. Por exemplo, uma unidade básica, uma unidade de suporte básica, chamada USB, que é do SAMU, da estratégia do SAMU, o valor dela é R$ 13.225, o custeio dela. Mas, na prática mesmo, para ela funcionar, considerando o seguro do carro, a manutenção do veículo, o fardamento, os insumos que a ambulância leva, é em torno de R$ 35 mil. Então, a grande parte desse volume de recursos está vindo do município, porque também temos ainda o problema de cofinanciamento estadual, a dificuldade do Estado encaixar no seu orçamento as contrapartidas do governo estadual no cofinanciamento do Sistema Único de Saúde. Então, outra coisa que também terá que ser rediscutida nesse processo de plenárias, né, e da conferência estadual. Bom, então, assim, a estratégia de saúde bucal, Cardoso, ela tem essa dificuldade de inserção pelo o financiamento. O financiamento ainda é muito ínfimo para o serviço, né, para que ele funcione realmente. No caso, a gente tem 15 aqui, né, doutor? Nós temos 15 equipes em funcionamento, nós temos, na realidade, 21 equipes credenciadas junto ao Ministério, 4 necessitando de homologação, que é um processo que a gente está trabalhando agora junto à coordenação estadual, e uma equipe que foi descredenciada por uma análise do Departamento Nacional de Auditoria do SUS em 2018, e aí nós estamos também nesse processo de resgate do custeio dessa equipe.
foi a questão de profissional médico, né, com carga horária era insuficiente para o trabalho da equipe. E aí nós estamos nesse processo de responder e de corrigir para poder resgatar esse custeio dessa equipe. Então, hoje nós estamos com 15 das 21, né? Com custeio do governo federal. Elas estão funcionando com custeio municipal, recurso próprio. No caso aí, doutor Carlos, quando esse recurso ele vem todo num bolo só, aí fica muito difícil, né? Porque antes ele tinha a parte discricionária, não era? Qual foi a grande vantagem dos blocos de financiamento? Foi tirar o engessamento que existiu dentro das ações. Em que sentido? Quando você tinha um bloco de financiamento fragmentado, PAB, saúde da família, enfim, cada ação fragmentada com valores específicos, certo, você não poderia, dentro daquele bloco, naquelas ações específicas, alterar o recurso de uma para outra ação. Você não poderia tirar, por exemplo, eu tenho uma ação que é minha prioridade, eu não posso tirar de uma outra ação que já está bem avançada em suas metas e botar naquela ação que está com déficit. Não havia essa possibilidade de se fazer isso. Quando você colocou em bloco de financiamento, você permite, dentro do bloco de financiamento, utilizar os recursos na ação que você tem mais dificuldade de alcançar. Então, flexibilizou nesse processo. Mas, de certa forma, fica assim, não tem como ver qual é o recurso específico para aquela ação. Não tem porque ele está em bloco, mas o que você tem que saber é que todas as ações que estão naquele bloco, elas são contempladas com o recurso que tem lá dentro. O que a gente foi flexibilizado é a possibilidade de você trabalhar um maior volume de recursos dentro daquele bloco para atender uma determinada prioridade dentro daquele bloco, uma determinada ação dentro daquele bloco. Nesse sentido, ficou mais fácil para o município trabalhar o seu recurso atendendo aquela prioridade que para ele é maior. Certo? Certo, entendi já. Perfeito. Aqui nós temos também, assim, aí quando a gente coloca na programação, você está vendo aí que a gente descreve a meta, o indicador, que é a cobertura populacional estimada, o valor do ano base, a unidade de medida, que é o percentual, a meta do plano, que é, ou seja, em 4 anos você tem que chegar naquela meta, deve chegar naquela meta, ou deve fazer o possível para alcançar aquela meta, e tem a meta prevista para o ano que nós estamos executando, ou iniciando a execução, que é, no caso, 2023, que é 71,36. E aqui tem algumas ações, né? Você vê aqui a descrição das ações, a gente descreve as ações, coloca a subfunção orçamentária, isso facilita para o coordenador do programa, para o secretário de saúde na gestão, porque ele consegue visualizar onde tem o dinheiro para alcance daquela meta e ver também os responsáveis para a execução daquela meta. Aí nós elencamos aqui todos os responsáveis na execução da meta. Você deve estar, alguém aí pode se perguntar, Carlos, eu não entendi porque nos responsáveis está a Procuradoria da Saúde. Entendendo que a gente precisa ampliar, a gente precisa contratar recursos humanos. Quem entra nesse processo é a Procuradoria. Então, aí todos os atores envolvidos no alcance dessa meta durante aquele ano. Uma segunda meta que eu coloquei para exemplificar, a diretriz 1... doutor Carlos, aí nessa questão das metas, uma vez eu vi que a Secretaria de Saúde ela tinha a pretensão de montar uma sala de situação, né? Eu acho que o grande prejuízo que nós tivemos no ano passado, e que, graças a Deus, a gente está conseguindo avançar na questão das metas, não todos ainda as unidades, e aí a gente tem que estar trabalhando isso, mas eu acho que a Secretaria de Saúde já deveria ter essa sala de situação para monitorar isso, né? Porque nós tivemos um grande prejuízo nisso aí. Eu concordo com você, Silvana. E nós já temos um layout da sala de situação. Esse layout foi construído
em 2019. Nós construímos um layout da sala de situação. O problema é que, para institucionalizar a sala de situação, é uma das metas que tem nesse plano, você vai ver, não sei se a execução dela era agora em 2023, mas eu posso tentar aqui puxar pela memória. A gente precisa ter um suporte de sistema de informação complementar para poder a gente puxar a questão da sala de situação. Um dos sistemas que, caso o município venha a contratualizar, que é o ESUS Feedback, ele permite com que a gente construa essa sala de situação. Ele vai permitir a construção da sala de situação, né? E aí, sim, nós vamos ter a disponibilidade e de forma transparente para a consulta de todo mundo, uma sala de situação que você pode acessar e ver quais são os resultados e como essas equipes estão se comportando ao longo do ano, quadrimestralmente, e isso vai permitir maior visibilidade do trabalho dessas equipes. E o layout está pronto, só precisamos do sistema de suporte para fazer isso ser concretizado. Tá? Bom, uma outra ação que eu coloco aqui para vocês, uma outra meta, que é a implantação do Saúde na Hora nas UBSs com maior área de adscrição populacional. E aí a gente coloca a cobertura populacional de equipes com saúde na hora. Para quem não conhece o programa ele visa a extensão do horário das unidades básicas de saúde, certo? Então, por exemplo, a unidade básica de saúde, ela faz 40 horas, então ele permite, o Saúde na Hora permite que você avance para 65 ou até 75 horas semanais. E o Ministério financia esse acréscimo de horas. Então, nós temos intenção de colocar nas 4 maiores unidades básicas de saúde a extensão do horário até as 21 horas nessas unidades, para captar aquelas pessoas que trabalham diurno, noturno e não conseguem tempo para acessar a unidade básica. Então, ela poderia acessar nesse horário noturno. Então, é a estratégia do Ministério da Saúde que a gente está pleiteando implantar neste ano, né? E existe um financiamento, como já falei, e esse financiamento permite com que você pague aquela equipe para a extensão desse horário. E aí nós vamos estar num processo agora já definimos quais seriam as equipes, nós vamos uma discussão com o secretário e com o pessoal do Fundo Municipal, como a gente vai viabilizar isso e ver quais são os profissionais que têm disponibilidade para fazer o terceiro turno, tá? Até às 21 horas. Então, Doutor Carlos, essa questão isso aí é muito relevante. Já houve essa discussão anteriormente, inclusive no Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta, juntamente conosco, né, com toda a nossa categoria de agente de saúde do país, porque justamente eles querem ampliar para ter um atendimento melhor, só que assim, eu acho que a gente já tem que, eu digo a gente assim, né, porque eu me sinto Secretaria de Saúde, né, eu acho que a gente já tem que começar a pactuar com a segurança pública, porque assim, qual foi também um grande gargalo que os profissionais colocaram, né, é a questão da segurança, porque, por exemplo, já foi falado na questão de ampliar o posto da Ilha, o posto do Raul Bacelar, parece-me que o nosso, que é o Samaritana, e parece que tem outro, não é? Chico Bé. Então, assim, gente, é uma importância tão grande, porque muita gente trabalha e eles não têm acesso ao serviço durante o dia. Mas o grande discussão que nós estamos tendo hoje é a questão da segurança pública. Então, acho que o secretário já tem que ter essa conversa com o próprio comandante, né, para a gente ver, e com o próprio secretário de segurança, para ver como é que se faz para poder a gente assegurar esse serviço, né? Quando nós pensamos na meta, que você está vendo aí, a meta só são 4 equipes, nós pensamos pelo lado de garantir apoio logístico
a essas 4 equipes, e entre esse apoio está a questão da segurança dos profissionais. Então, em 4 equipes seria suficiente, não seria oneroso para o município garantir segurança nesse horário até as 21 horas, entendeu? Por isso que o número de equipes é reduzido, para a gente ter a possibilidade de ter a segurança dos profissionais durante a execução do seu trabalho. Inclusive, Bom, só, viu, doutor Carlos, vou colocar aqui para os conselheiros, e o Novembro Azul, para nós, tem sido, assim, tão importante. No ano passado, nós conseguimos colocar quase 500 homens, aliás, no ano atrasado, quase 500 homens ali naquela praça, perto do Hospital Marques Basto. No ano passado, nós conseguimos realmente, assim, chamar esses homens para fazer o primeiro atendimento, para fazer os exames, né? Então, assim, a maioria dessa captação também, desses turnos, né? Que eu acredito que os conselheiros vão ser informados, tudo direitinho quando for efetivado, mas é muito importante, porque nós temos aí sim, muitos homens, né, doutor Carlos? sim, Com a sim, questão do sim. câncer, até atendimento mesmo, porque muitas das vezes ele trabalha em serviço privado e ele não tem o tempo, né? Então, O é de extrema objetivo é importância. alcançar a demanda reprimida por disponibilidade de horário para acessar o serviço. Então, nós Isso. vamos tentar captar essa demanda reprimida, né, que não tem disponibilidade nos outros 2 turnos. Então, ela teria disponibilidade no terceiro turno. Então, essa é a ideia, da gente garantir acesso para essa população, né, não só de homens, mas também de mulheres, também trabalham também diuturnamente, né. Bom, aqui no objetivo 2 é ampliar e qualificar o acesso à atenção ambulatorial especializada, serviço de apoio diagnóstico, E, com doutor ênfase na Carlos, imunização. você Oi. você está saindo já da questão da atenção básica, não é isso? Não, ainda tô saindo da atenção primária, porque eu só estou pegando 2 ações, mas lá na frente eu tenho o objetivo 3, que é a urgência, tem um objetivo 4, É que porque é a saúde mental, tem eu a queria fazer só uma objetivo. colocação aqui, doutor Carlos, em A gente vai relação. falar ainda só um instantinho, Silvana, já passo para você. Nós Eu ainda não vamos sei falar se, ainda. eu não sei se entra aqui, doutor Carlos, a questão do PSE ou só depois. O PSE, ele vai entrar nas ações, porque, como eu só peguei Aham, duas metas de cada objetivo, porque senão ia ficar uma apresentação muito longa, sim. né? E alguns conselheiros têm também outros compromissos, e aí eu só peguei 2 objetivos, mas lá na programação está elencada, contemplando todas as ações da equipe multidisciplinar, do PSE, dentro da atenção básica. E quando a gente vai ver, nós vamos ver também ainda um objetivo que é direcionado à saúde da mulher e saúde do idoso, o outro objetivo de saúde do idoso, tem ações que também estão contemplando todos esses programas, tá? Certo. Ok? Bom, Certo. então aqui na atenção ambulatorial especializada, eu só peguei 2 metas: ampliar o número de exames laboratoriais ofertados pelo Laboratório Público Municipal, né, de forma a impactar a demanda reprimida por exames de procedimentos. Nós temos 5% só de laboratório público do município, em termos de garantia de acesso, seria 5% da demanda, mas nós queremos chegar a 50% dessa demanda nos 4 anos. E a meta para 2023 é 30%, porque nós estamos, uma das intenções da secretaria é pegar todos o suporte laboratorial que nós temos, unificar num único espaço e ampliar a capacidade dele. Então, nós estamos já discutindo com o Fundo Municipal, o secretário já discutiu com alguns representantes, né, de laboratório, para ver se a gente consegue trabalhar uma capacidade pública maior de resposta aos exames laboratoriais. A outra meta é ampliar o número de consultas especializadas. E uma das discussões é a comissão, trabalhar com a Comissão Intergestora Regional no processo de atualização da programação regional integrada, porque os nossos tetos estão defasados
em relação à população de nossa macro-região, não só do município de Parnaíba, mas também da macro-região. Então, nós precisamos alinhar com o governo do Estado, o governo federal, o aumento dos tetos de consultas e exames especializados, para poder conseguir dar uma maior oferta e diminuir as filas de espera para esses exames e consultas especializadas. Então, é um trabalho que a gente vai fazer junto à comissão intergestora e junto ao Estado. Um terceiro objetivo é ampliar e qualificar o acesso aos serviços de urgência e emergência pré-hospitalar em tempo adequado, com ênfase na humanização, na equidade e no atendimento às necessidades de saúde da população. Aqui eu peguei apenas 2 metas. Uma é ampliar a base descentralizada do SAMU, acrescendo a ela mais uma unidade de suporte básico, uma USB e uma unidade de suporte avançado, uma USA, que é para aumentar a capacidade de resposta do SAMU às demandas pré-hospitalares. Então, é uma das metas nossas. Nós estamos querendo colocar 2 novas ambulâncias nesse ano. A outra meta é implementar a central de atendimento das urgências, compartilhando as ações com o Corpo de Bombeiro, com a Guarda Municipal, Polícia Militar e SAMU. É um processo que vai envolver não só o compartilhamento das ações, mas também a qualificação de uma rede entre esses atores, para que melhore o atendimento à urgência e emergência hospitalar, não só dentro do município, mas na macro-região, já que nós temos uma central de regulação de urgência para os municípios de Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Cocal, Buriti dos Lopes e Bom Princípio. Então, nós temos que ampliar a nossa capacidade de resposta na macro-região. E o nosso SAMU é fundamental nesse processo, porque nós somos referência para unidade de suporte avançado. Doutor Carlos, Oi. Só essa meta anterior que você falou em relação a ampliar a base descentralizada do SAMU. Sim. Tinha uma meta aí de 2 unidades, é isso? Para 2025. E aí... 23. 2025. Até 2025? Sim. Aí sim. Eu fiquei confuso aqui, porque em 2023 já vai ter 4, é isso? Porque nós estamos com duas ambulâncias desde 2019 não foram qualificadas pelo Ministério. Aí nós estamos querendo qualificação delas. Pois é, então vai além da meta, né? E até o final de 2025, inserir, além das 2 que nós estamos querendo qualificar, mais 2 novas, para ampliar a ação da base descentralizada do SAMU para o município de Ilha Grande, que não tem suporte de urgência e emergência. E eles não têm capacidade nem física, nem financeira de montar uma base descentralizada do SAMU 192. Tá. Ok? E, doutor Carlos, e quanto à proposta de várias conferências que nós participamos, da questão da ampliação da base do SAMU, quando nós sugerimos que toda aquela parte do hospital municipal, né, que a gente chama, fosse toda a base do SAMU. Já houve alguma discussão sobre isso? Sim, se você olhar no objetivo 15, que eu só tirei 2 ações do objetivo 15, não, do objetivo 14, só tirei 2 ações, e elas são em torno de 30 e poucas outras metas. Dentre essas metas está a ampliação da base descentralizada do SAMU 192. Lá, por que está lá e não aqui, Carlos? Porque lá trata-se de reforma, ampliação e construção envolvendo recursos federais e municipais. E aí a gente coloca lá na diretriz 5, tá? E no objetivo 14. Mas está contemplado também, Silvana. Certo. Viu? Bom, vou aqui para o objetivo 4. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, na equidade, no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde mental. Nesse objetivo, são várias ações
relacionadas à qualificação das ações de saúde mental. Eu peguei 2 ações aqui. Uma das ações é realizar as ações de matriciamento sistemático pelos dispositivos CAPS-2 e CAPS-AD3 com a atenção básica. Então, nós precisamos ampliar isso. Nós tivemos, no ano base de 2021, 0 de matriciamento. Já no ano de 2022, nós já chegamos a 50% das ações e estamos querendo alcançar mais 50% no ano de 2023, já para alcançar nesse ano a meta do plano, que é 100%. E manter nos anos de 24 e 25 os 100% de matriciamento na rede. Tá certo? Então, essa é como está estruturado lá no plano. Vocês vão ver assim. Tá no primeiro ano 50%, no segundo ano 50%, 2024, 25%, manter o alcance da meta de 100%. Doutor Carlos, o que seria matriciamento, só para... O matriciamento é o seguinte, Cardoso, para vocês entenderem. A atenção básica, ela não trabalha ainda com pacientes que ficam num vácuo, que são os pacientes com transtornos leves, que deveriam ser trabalhados pela atenção básica. Esses pacientes estão passando direto pela porta de entrada, que é a atenção básica, e chegando nos dispositivos CAPS-2 e CAPS-AD3. Então, nós queremos o quê? E como no CAPS-A2 e no CAPS-AD3 são pacientes agudos e pacientes crônicos com problemas mais severos, nós ficamos sem dar continuidade ao acompanhamento dos transtornos leves, dos problemas leves. Então, o que é que nós estamos querendo fazer? Trazer as 2 equipes do CAPS para uma conversa com a atenção básica e essas equipes da atenção básica assumirem esses pacientes com transtornos leves na atenção básica, sem que precisem eles chegarem até o dispositivo CAPS-2 e o CAPS-AD. E só chegar se houver realmente necessidade, se o quadro deles agravarem. Mas como nós entendemos que dá para trabalhar o paciente na atenção básica com apoio também matricial da equipe multidisciplinar, que é do NASF, nós queremos que esse matriciamento ocorra em todas as equipes da atenção primária. Todos os pacientes com transtorno leve sejam redirecionados para o acompanhamento e monitoramento pela atenção básica. Esse é um processo de matriciamento, em que a equipe desses 2 dispositivos sentam com as equipes que têm pacientes com transtorno leve e discutam com ele um plano terapêutico singular para que a atenção primária possa acolher e monitorar esses pacientes, entendeu? Entendi. Agora sim, mas então, nesse caso, como 2021 não tinha funcionamento, aí 2022 também não funcionou, né, no caso, né? Não, 2022, se você ver, vai aparecer no relatório anual de gestão de 2022. Alguns dados que nós estamos construindo, já. Já vai aparecer alguns dessa meta? Já vai aparecer. No caso do CAPS-2 aqui, que nós estamos trabalhando aqui nessa meta, já vai aparecer 50% das ações de matriciamento já realizadas, 30% pelo CAPS-2 e 20% pelo CAPS-AD. Então, totalizando já 50% já alcançado no ano de 2022. O que nós estamos querendo chegar é a jogar mais 50%, fazer com que até o final do ano a gente alcance a meta de 100% estabelecida para o período 2022 a 2025. Alcançando essa meta, a gente quer assegurar a manutenção dela nos anos de 2024 e 2025, em 100%. Entendi. Doutor Carlos, depois da pandemia, a gente percebeu que essa questão da ansiedade e depressão, ela veio muito forte. Você está falando dos casos leves, né? Esses estão considerados, muito bem, Silvana, esses estão considerados como os casos leves que devem ser acompanhados, monitorados pela estratégia de saúde da família e a equipe multidisciplinar, para que eles não
tenham necessidade de chegar até o CAPS 2 ou o CAPS 3, que precisam qualificar a assistência dos pacientes que estão em acompanhamento por esses dispositivos, que são os casos mais severos, né, os casos mais agudos. Isso. Agora, o que eu percebo, e aí vamos ver como é que vai lidar, como é que vai se dar essa situação, por exemplo, é a questão da uma equipe multiprofissional, por exemplo, o próprio psicólogo, e às vezes também quando o médico ele faz toda aquela anamnésia e ele percebe que ele teria que encaminhar, por exemplo, para um psiquiatra. Então, quando você vai para o sistema, demora demais, né? Se você conversar com o próprio doutor, com o doutor Clécius, né, que a gente às vezes sempre conversa, a demanda dele é muito grande. Então, as consultas particulares, elas são muito caras, então fica muito complicado. E nós temos esse grande problema, né? Porque a gente O que nós estamos para resolver então, isso aí? Para resolver isso aí, na programação também de 2023, você vai ver aqui nessa parte da saúde mental, você vai ver também duas coisas. Primeiro, na parte da saúde mental, você vai ver a ampliação do número de psicólogos para a equipe multidisciplinar, tá? Uma das metas. Uma outra meta, aumentar o número de psiquiatras no SES. Para o quê? Para fazer com que a rede de atenção psicossocial esteja mais fortalecida, no sentido de que eu tenho profissionais psicólogos dentro da atenção primária, formatando projetos terapêuticos singulares com a equipe, monitorando esses casos leves, e tenha o suporte necessário do psiquiatra dentro do SES. E se você fortalece isso, você consegue dar conta dessa demanda que está surgindo agora, principalmente pós-pandemia, sem prejudicar o atendimento dos dispositivos CAPS 2, sem afogar esses dois dispositivos. Então, essas metas, elas fortalecem a rede de atenção psicossocial na base, no acolhimento dessas pessoas leves, entendeu? Então, esse é um dos objetivos. Doutor Carlos, mas na questão, porque assim, no debate que nós tivemos na Conferência Estadual de Saúde Mental, que agora em março vai ser a nacional, né, que nós vamos estar lá debatendo sobre isso, e assim, a questão também do financiamento, né, doutor Carlos, na questão da contratação desses profissionais, que lá foi relatado, principalmente pelos municípios pequenos, que às vezes não tem como bancar esses profissionais e eles terminam pactuando com a cidade maior, não é isso? Isso é pauta de discussão dentro das conferências e das plenárias. Por quê? Porque é preciso fortalecer o financiamento na rede de atenção psicossocial. Não só na rede de atenção psicossocial, na rede materna, rede cegonha, né? Na rede de urgência e emergência e também na rede de atenção às pessoas com deficiência. Em todas essas redes, o financiamento precisam ser fortalecidos e a gente precisa descentralizar alguns serviços para os municípios pequenos e para que eles também possam atuar na base, ou seja, no acolhimento desses casos dentro do próprio município, sem ter que esperar uma oportunidade ou recurso para referenciar esses pacientes a centros mais especializados. Então, é uma coisa que também tem que ser discutida, o fortalecimento dessas redes nos municípios pequenos. O que é possível implantar nesses municípios pequenos e o que é possível ter de financiamento para que isso ocorra. Então, são discussões que devem passar por esse processo nas conferências e nas plenárias. Eu vou agora avançar para o objetivo 5, ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade no atendimento à necessidade, aprimorando a política de atenção hospitalar. Peguei duas metas. Elaborar o plano operativo de redimensionamento da capacidade instalada da rede hospitalar credenciada SUS. Né? Se algum hospital aumentou sua capacidade de oferta,
Então, a gente tem que redimensionar isso e ver com esses hospitais a capacidade deles ofertar o maior número de leitos ou de atendimentos para o Sistema Único de Saúde. Então, esse plano vem com esse objetivo. A outra, garantir referências hospitalares intermunicipais de acordo com a programação regional integrada. Então, nós precisamos melhorar a referência para os municípios pequenos, para que eles possam ter acesso à rede hospitalar da macro-região, de forma a ter o seu problema resolvido. Então, é uma das outras coisas que a gente está objetivando dentro das metas previstas para 2023. Toda vez que eu falo macro-região, esclarecendo aos nossos conselheiros aqui presentes, quando você fala de média e alta complexidade, nós não pensamos, Parnaíba não planeja, não coloca no plano de ação uma atenção somente à sua população. Nós planejamos, quando se trata de média e alta complexidade, para a população de Parnaíba e da macro-região. Mas por que isso, Carlos? Porque os recursos de média e alta complexidade não são só da população de Parnaíba, são de 11 municípios da macro-região. E como nós gerenciamos esses recursos, nós temos que pensar na garantia de acesso a toda a população da macro-região quando se trata de média e alta complexidade, entendeu? Ok? Ok. Entenderam? Sim. Entendendo tudo até, Carlos, está muito boa essa explicação, muito didática. Eu vou passar para o objetivo 6. Aqui, Silvana, nós entramos na aprimoração da rede de atenção à saúde, promovendo o cuidado integral materno-infantil. Nossa preocupação em relação às gestantes, às nossas gestantes e às nossas crianças. Nesse bloco do objetivo 6, são várias, inúmeras ações. Vocês vão ver também que é um dos blocos grandes dessa programação. E aqui nós tiramos 2 metas: ampliar a proporção de gestante com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas até a primeira semana, certo? Da primeira semana até a 12ª semana de gestação. E aí eu coloco, aqui tem todas as ações que nós estamos pensando desenvolver para qualificar essa assistência ao nosso pré-natal. Quando nós tínhamos esse indicador, lá em 2021, nós tínhamos 15% só dessa meta alcançada. Já, vocês vão ver que em 2022, no relatório anual, nós avançamos nessa meta, avançamos até bem. E nós queremos chegar em 63% da meta até o final de 2023. E no final dos 4 anos, com 100% da meta, ou seja, 100% de nossas gestantes com essas consultas de pré-natal em dia. A outra meta é a ampliação da proporção de gestantes com atendimentos odontológicos realizados. Você vê que uma meta de um objetivo, ela casa com a meta de outro objetivo. Se você pegar o objetivo 1 com o objetivo 2, essas metas estão se alinhando exatamente para que nós possamos alcançá-las. Nós estamos ampliando a cobertura de saúde bucal lá no objetivo 1 e estamos tentando qualificar, garantir o acesso no objetivo 6 a essas gestantes. Então, todas elas estão alinhadas. Então, eu gostaria que vocês depois dessem uma olhada com muita atenção, muita calma nessa programação, porque ela não é estática, ela não está fechada, não é um pacote fechado. Ela pode, ao longo desses 12 meses, ela pode ser redimensionada, ela pode ser inserido novas estratégias, novos projetos para qualificar isso aqui, tá? Então, é uma programação dinâmica em que você pode estar construindo ela ao longo do ano, né? E só trazendo, claro, quando a gente for fazer uma alteração, trazendo para vocês do conselho, a todos os conselheiros, né? Eu me incluo nesse processo, para que a gente possa realmente avaliar se aquela ação que vai ser aprimorada, ela vai realmente trazer uma melhor assistência, uma melhor qualidade de atenção àquela população.
Doutor Então, Carlos, aqui, eu acho que, foi. doutor Carlos, eu acho que é importante essa questão do pré-natal é a importância também no acolhimento a essa gestante quando ela vai para ter o seu bebê, né? E Sim, hoje é uma sim, preocupação muito grande nossa, acho que a Secretaria tem que acompanhar mais de perto sobre isso. sim. Já fui várias vezes lá, inclusive no Hospital EDA, chamar a atenção dos diretores em relação a isso, né? Então, assim, são muitas mulheres que reclamam do mau acolhimento, e eu acho que os conselheiros, nós temos que estar vigilantes, a secretaria, porque às vezes essas mulheres, ela faz um ótimo pré-natal na unidade, mas elas não são bem acolhidas, né? Então, a gente tem que Você, estar vigilante sobre isso. vocês vão ver vocês vão ver uma meta que é aumentar a proporção de parto normal dentro do município. E dentro dessas ações voltadas para qualificar a atenção ao parto, né, e, inclusive implementar o parto normal no município, então metas como as que você citou aí, criar o vínculo com a unidade hospitalar de referência daquela mulher. Porque hoje o município ele tem uma grade de referência não só para suas unidades básicas, mas tem uma grade de referência para os municípios da macro-região, como eu falei para vocês. Estamos falando de atenção hospitalar, falando de atenção ao parto. Então, tem uma grade para também de referência para a macro-região e para as nossas unidades. Cada unidade ela está vinculada a uma unidade hospitalar. Eu hoje mesmo vou aproveitar a oportunidade, a equipe multidisciplinar e a equipe de saúde da mulher, a coordenadora de saúde da mulher, estão num processo de discussão para qualificar essa atenção ao parto, no sentido de trabalhar com a rede hospitalar algumas estratégias, e essas equipes vão se somar à rede hospitalar para garantir que essas estratégias sejam efetivadas. Por exemplo, garantir uma visita da gestante à unidade de referência, para que ela conheça a unidade a qual ela vai fazer o parto, né? Que ela conheça, que o pessoal da equipe do hospital converse com essa gestante, coloque para ela, diga para ela, a nossa oferta aqui é boa, é qualificada e tudo. Então, esse processo de sensibilização também da gestante, né, em relação ao parto normal, vai ser de grande avanço para o município de Parnaíba. Então, são ações estratégicas que estão desenhadas dentro dessa programação, que vocês vão ver quando o olhar com mais calma, vocês vão ver que estão contempladas, que são ações que realmente visam qualificar o atendimento a essa população. Tá? O objetivo 7 é aprimorar a rede de atenção à saúde, promover o cuidado integral ao adulto e ao idoso. Aqui nós temos a ação que é aumentar a proporção de pessoas com hipertensão, a consulta e a verificação de PA. Então, nós tínhamos uma meta só de 5% em 2021, nós já alcançamos uma meta boa em 2022, vocês vão ver no resultado do relatório anual, e nós estamos propondo chegar a 60% em 2023. Está pequenininho aqui, porque vocês não estão vendo, porque está muito pequeno aqui na apresentação. Mas aqui estão todas as ações. A outra, ampliar a proporção de pessoas com diabetes, com consulta e solicitação do exame de hemoglobina glicada durante a sua consulta. Também tem aqui nessa saúde do idoso, também tem outras diretrizes que vão qualificar essa assistência, inclusive atenção pela equipe multidisciplinar aos idosos acamados, a questão de oferta maior de fralda geriátrica, a questão do aparelho de glicemia capilar. Então, são várias ações que estão aqui voltadas para qualificar a atenção ao adulto e ao idoso, no objetivo... Doutor Carlos, essa questão do exame aí que você falou, da hemoglobina, né? Hemoglobina glicada. Isso, então, assim, hoje tinha uma senhora da minha área que foi solicitado para ela, inclusive ela usa insulina. Sim. E foi dito para ela que esse exame não faz pelo SUS, né? Nós já estamos garantindo, não em quantidade aí a oferta adequada para demanda, mas o que
Recentemente, o doutor Nivaldo, eu participei dessa conversa, a pedido dele, eu participei dessa conversa com alguns laboratórios, no sentido de a gente ampliar a oferta de hemoglobina glicada, porque na meta é a solicitação, mas nós não queremos só a solicitação. Nós queremos que dentro, conforme manda a diretriz do Ministério, que em um ano ele tenha a garantia de realizar realmente o exame. Então, a gente quer aumentar a oferta de exame para assegurar o acesso desse diabético a esse exame. Uhum. Exatamente isso, porque é importante, e a maioria desses idosos, né, que são pessoas idosas, elas recebem só o salário mínimo, e às vezes não dá para fazer um exame desse particular, concordo, né? Concordo. O SUS tem que garantir isso, certo? Objetivo 8º, potencializar o papel da regulação na coordenação do cuidado. Então, nós temos como meta ampliar a regulação de acesso aos procedimentos ambulatoriais ofertados. Nós estamos em discussão com o sistema gestor saúde, que é o sistema que faz a regulação do nossa rede especializada, para que a gente consiga fazer dentro do sistema regulação alinhado com o PEC, o próprio médico da Estratégia de Saúde da Família possa solicitar direto na regulação, faça a regulação desses exames e dessas consultas especializadas. Então, se a gente conseguir fazer com que o próprio médico da atenção primária regule isso, essa demanda que ele está querendo para aquele paciente, aí sim nós vamos qualificar o acesso da regulação dentro do município, melhorando quase que em 70% esse processo de regulação da atenção primária para média e alta complexidade. A outra é garantir que a inserção da solicitação de exames e consultas especializadas, que é isso que eu estou colocando aqui, né? Regulação sejam do próprio profissional solicitante, no caso da atenção primária. Doutor Carlos, você falou de consulta especializada. Um dos problemas maiores que a gente vê entre as mães de crianças com problemas são a questão com o neuropediatra, que nós não temos aqui. E, assim, quando ele fica na fila de espera para a Teresina, demora demais. Estão vendo alguma... Sim, a contratação de uma neuropediatra para o SES. O objetivo é reduzir essa fila e trazer o acesso para Parnaíba. Isso é uma coisa que está pensada dentro da própria programação, a contratação de neuropediatra para o SES. Vocês vão ver aí na programação, exatamente para poder acolher essa demanda, que é muito grande. Viu? Está também nessa programação. Silvana, obrigado por você lembrar, que aí o pessoal vai poder dar uma olhada. Será que a gente consegue, doutor Casbar, atrair eu acho possível, sabe? Eu acho possível, sim. Até porque o número de profissionais neuropediatras dentro do estado do Piauí aumentou com a nova formação de novas pessoas, novos médicos com especialidade nessa área. Aumentou muito. Então, eu acho que há possibilidade, sim. Talvez não aquele que vai ficar uma semana toda, mas... Entendi. Sabe, 3 dias na semana, que ele possa... Né? Mas isso também já faz o quê? Isso já influencia na fila, né, Flávio? Muito. Se conseguir atrair, que realmente é um profissional muito... Até pouco tempo, muito difícil. Nós sentimos muito a falta desse profissional na nossa rede. E Parnaíba, por ser o segundo polo, já deveríamos estar buscando uma forma de trazer esse profissional para a rede, para qualificar essa assistência. A demanda é muito grande. Agora nós vamos entrar na diretriz 2, que é redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, prevenção, promoção e proteção à saúde. Aqui nessa diretriz nós temos 3 objetivos. O objetivo 9, o 9, o 10 e o 11. O objetivo 9 é organizar as ações de controle da Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemias por esses agravos.
E aqui nós temos 2 metas, eu peguei só 2 metas, né? São várias, nesses objetivos aqui são várias. Ampliar as ações de combate às arboviroses, dengue, chikungunya e zika, né, no município. Aqui dentro dessa ação requer a ampliação do nosso teto de agentes de combate à endemia. E se você ver lá no objetivo 14, nós estamos pleiteando o aumento de número de agentes de endemias para o município, para que a gente aumente e possa ampliar essa cobertura dentro do município. O Vitor hoje tem feito o que eu considero possível e impossível com o pouco agente que ele tem. Ele tem conseguido dar conta das metas dele de forma brilhante. Claro que colocando o pessoal para trabalhar os finais de semana. Mas o que é que nós precisamos resolver? Ampliar esse quadro de agentes para que não haja necessidade desses profissionais estar trabalhando mais no final de semana. Porque eles cansam, é um desgaste muito grande. Então, nós estamos pensando também no cuidado ao cuidador, entendeu? Doutor Carlos, eu queria só colocar em relação a isso, há muito tempo, que inclusive, acho que uns 4 anos atrás, o Conselho até provocou o Ministério Público em relação à demora, à inércia da Secretaria de Saúde em convocar os seus trabalhadores para esse trabalho. Por exemplo, agora, eu estive conversando com a agente de endemias aqui da minha microárea, e nós estamos com problemas já de foco nas casas. Então, a Secretaria de Saúde, nós já estamos em fevereiro, a Secretaria de Saúde, ela já pode, aí, através do Vitor, fazer uma reunião com todos os trabalhadores, com a sociedade civil organizada, já para a gente começar a trabalhar. Certo. Mas o que tem acontecido? Se deixa para trabalhar quando as pessoas já estão aí contaminadas, muita gente doente, aí fica assim uma situação complicada. Então, a secretaria ela tem que agir rápido, não pode ficar esperando. Né? Vou só fazer um adendo aí à tua fala, Silvana. Na realidade, esse diálogo ele já está acontecendo, só não chegou ainda a todo mundo porque está em fase de planejamento, né? A vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental, a doutora Carliane, a doutora Viviane, Vitor, a atenção básica, nós estamos em processo de discussão para, primeiro, analisando todos os dados que nós alcançamos em 2022, identificando quais são as falhas, vamos colocar numa reunião com o secretário, que também ainda não participou dessa conversa ainda, nós estamos primeiro alinhando entre as coordenações para depois chegar com ele com as proposições, as soluções, né, para qualificar esse serviço das 2 vigilâncias, a ambiental e a epidemiológica. A epidemiológica na identificação precoce dos sintomáticos, né, e a vigilância ambiental no bloqueio dos focos, né, e das áreas com maior incidência. Então, é um trabalho que está sendo desenhado por essas coordenações e já vai chegar para todos os profissionais. Eu tomara que aconteça isso, porque, assim, eu acho que a gente já tem que estar conversando com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com o Centro Espírita, com todas as pessoas que compõem a sociedade em Parnaíba para estar nos ajudando nesse trabalho. Já começou as chuvas. Então, assim, o que a gente vê é todo ano essa inércia, entendeu? E acho que o secretário já tem que encaminhar ofícios para as unidades para que a gente intensifique essa questão para poder não pegar a gente de surpresa, porque já tem foco adoidado. Você colocou doutor Carlos, só para eu complementar aqui o que o senhor estava explicando, o Vitor, ele não deixou em momento nenhum de fazer esse combate, tá? Sim, essa semana mesmo eu recebi aqui as fotos, continua assim acontecendo. Sozinho, né, doutora? O borrifamento lá nos terrenos baldios, os pontos estratégicos. inclusive à noite,
Isso, ele Sozinho continua ninguém sem faz nada. fazendo, já iniciou a campanha lá da dengue, que já passou por nós, a arte lá da mídia já está sendo divulgada. Então, assim, a senhora vai me desculpar, mas eu não vejo como inércia, tá? Já está, assim, ocorrendo essa Sozinho não se discussão. trabalha, é sempre desse A jeito. Quem faz a Silvana, reunião com a todo mundo que Silvana, viu, trabalha no Silvana? campo, não foi Viu, feito Silvana? isso. Silvana, você colocou uma coisa interessante que eu gostaria que todos os conselheiros também sociabilizar para todos os conselheiros. A dengue, o trabalho em relação às arboviroses, na realidade, nós começamos isso em 2002, quando foi construído nacionalmente o Plano Nacional de Combate à Dengue, e hoje ampliou para as demais arboviroses. Hoje é um Plano Nacional de Combate às arboviroses. O que a gente observa, que a gente está observando, que a parte da comunicação, não é nem do trabalho mecânico, mas a parte da comunicação, o envolvimento de atores sociais é muito importante nesse processo. Por quê? Em 2002, 95% dos criadores do mosquito da dengue estavam dentro do domicílio. E não foi por falta de sensibilização e de comunicação ao longo desses 21 anos, 22 anos, no sentido de dizer para a população que ficasse atenta ao controle dos criadores. Hoje, em 2022, 90% dos criadores são dentro dos domicílios. Então, o que é importante nesse processo? Um trabalho de sensibilização de toda a comunidade, não só o trabalho mecânico dos profissionais, educativo que os profissionais fazem, mas um trabalho de sensibilização com esses atores que você elencou aí, Silvana, que são as igrejas, que são as associações, envolver todas essas pessoas no processo do cuidado que começa dentro do próprio domicílio. Eu acho muito importante essa sua colocação, eu acho que tem que ser por aí, e o Conselho Municipal de Saúde é fundamental nesse processo de sensibilizar as bases, no sentido de se somar nesse processo de sensibilização da comunidade como um todo. Então, vamos lá, o objetivo 10, aprimorar e manter ações de vigilância em saúde para assegurar a promoção e proteção à saúde da população. Aqui nós temos tirei duas ações que são interessantes. Reduzir a mortalidade prematura, número de óbitos prematuros de 30 a 69 anos, com um conjunto das 4 principais doenças crônicas, que são aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias. E por que eu estou colocando isso como interessante e importante? Primeiro, porque a principal causa de morbimortalidade no país é a doença cardiocirculatória, certo? A doença do aparelho circulatório. E, em segundo, vem o câncer. E, em terceiro, as causas externas. E, em quarto, as doenças respiratórias. Então, é importante que a gente trabalhe a questão da redução dessas causas, né, precocemente, né, pessoas precoces. Você vê que é 30 a 69 anos, como nós temos uma expectativa de vida hoje de 75 anos para mulheres e 70 anos para os homens. Então, a gente precisa trabalhar isso, né, e vai aumentando essa expectativa de vida, e a gente precisa trabalhar isso de forma mais incisiva. E a outra é reduzir a taxa de mortalidade infantil. Nossa taxa de mortalidade infantil no ano base era de 10,19 por mil nascidos vivos. Nós queremos descer para 9. E nesse ano, já descer de 10 para 9,59. Carlos, por que é tão pouco? Porque não é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha a questão da redução da mortalidade infantil. Nós estamos perdendo muitas crianças? Não. Mas uma criança que você perde, ou 2 crianças que você perde, na estatística ela tem um impacto muito grande. Então, nós queremos reduzir, mesmo que seja aos poucos, a gente consegue reduzir o número de mortos, né, em crianças, a mortalidade infantil. Então, essa é uma das metas. O objetivo 11, promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos
na prevenção e controle do novo coronavírus. Nós temos que reduzir a taxa de 15 para 10 mil, reduzimos bastante já em 2022, vocês vão ver que o resultado foi bastante significativo e está até menor do que essa taxa prevista para 2023. Mas por que você botou essa taxa prevista para 2023? Porque é a que está no plano. Mas o que é? Se você está menor, por que você bota ela? Porque é o que está no plano. Mas quando a gente vai apresentar o relatório anual do ano de 2023, nós vamos mostrar uma taxa muito inferior a essa taxa aí. Já em 2022, nós já temos uma taxa bastante expressiva de redução. E ampliar o percentual de casos identificados na APS para 100%, já esse ano para 100%. Em 2022, já conseguimos alcançar 80%, e agora nós queremos fechar em 2023 em 100% de acompanhamento desses casos. Agora nós vamos para a diretriz 3, qualificar e valorizar os trabalhadores da saúde. Esse também é um bloco, o objetivo 12, são inúmeras ações também, tá? Em todas as áreas, na saúde mental, na saúde materno-infantil, os grupos vulneráveis, em todos os grupos estão contemplados nesse bloco aqui de capacitação de recursos humanos. Aqui eu tirei 2 ações, que é capacitar os profissionais das equipes do SAMU, pronto-socorro, no manejo e na abordagem dos casos de tentativa de suicídio. Tá? Coloquei uma delas pela questão da situação que nós vivenciamos em 2021 e 2022 em relação aos suicídios. Então, a necessidade de qualificar essa mão de obra nesse sentido. Realizar concurso público para atender às necessidades de pessoal apresentada após estudo de redimensionamento. Aqui estão todas as demandas de capacitação de profissionais dentro desse concurso, inclusive a neuropediatria está contemplada lá no objetivo 14, como eu falei, e que vai para esse quadro aqui desse processo seletivo, desse concurso público. Então, são 2 metas que nós temos desse objetivo 12. Doutor, Oi. Nesse caso do redimensionamento, os estudos serão feitos junto com as classes trabalhadoras para saber o exato número, porque, veja só, nós temos verificado essa situação, por exemplo, o número de enfermeiros, quando para a UBS, para esse processo, quando uma enfermeira entra de férias, às vezes fica sem cobertura por falta de profissional. Mas, então, esse estudo vai ser feito de acordo com as lógicas das classes de trabalhadores, né? Sim, sim. Inclusive, Flávio, você até agradeço, você colocou uma situação interessante, que a gente lá no Objetivo 14, a gente pede a contratação de uma equipe substituta, certo? Uma equipe de médicos, enfermeiros, enfim, de profissionais que possam substituir esses profissionais durante suas férias, sua licença médica. Hoje, nós não temos médicos substitutos ainda, mas nós temos contratados enfermeiros substitutos. Hoje mesmo eu estava conversando com a enfermeira que vai substituir as férias dos profissionais de enfermagem a partir desse mês, e ela estava hoje com a gente fazendo um trabalho de capacitação para o uso do prontuário eletrônico cidadão, que ela vai utilizando a senha do enfermeiro lá e inserindo as informações durante a ausência do mesmo. Então, isso está previsto não só no redimensionamento, mas também está previsto já no processo lá de contratação de recursos humanos que está lá no Objetivo 14. Flávio, obrigado aí pela sua contribuição. Aí, doutor Carlos, por exemplo, nós temos uma enfermeira amanhã que vai entrar de férias, né, que os colegas falando hoje que ela é uma profissional maravilhosa, que é ali do módulo 7, né? E assim, tem que ver também a questão do perfil, né? Acho que tem que ver, porque tem enfermeiro que ele se doa mesmo para... a profissional que vai entrar, a profissional que vai substituí-la, você já a conhece. Já viu o trabalho dela tanto na base, na atenção básica, como também na coordenação da saúde da mulher, doutora Valdiana. Ah, sim, muito boa ela. Pronto, ela vai substituí-la. Viu? Muito bom. Tá ótimo. A diretriz ela vai para o módulo 7, é isso? Eu acho que a primeira que vai sair é ela lá.
O menino não parar de chorar. Diretriz 4. Garantia de acesso à população à assistência farmacêutica. O objetivo 13 dessa diretriz é ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Eu coloquei 2 pontos aqui dentro desses objetivos. Só 2 metas, tirei 2, são várias, não tirei 2, que é informatizar os pontos de dispensação de medicamentos das unidades básicas de saúde. Nós queremos fazer isso esse ano em 100% das unidades. Recentemente, nós sentamos com o secretário, com Nádia, com a doutora Lana e o Fundo Municipal, e já foi feito o levantamento da quantidade de computadores que nós vamos precisar para informatizar os pontos de dispensação, as farmácias básicas das unidades, e eles já está em processo de licitação para aquisição disso aí, nós informatizarmos, e ao mesmo tempo estamos já trabalhando a contratação de um sistema dentro de uma empresa que já presta serviço para o município, que ela possa ofertar um sistema de controle de medicamento. Nós já sentamos, a equipe técnica já sentou com um programador dessa empresa para dizer o que é que nós queremos, qual é o tipo de sistema que nós queremos, que permita um controle desde a saída até a dispensação do medicamento na mão do usuário, e para ter um controle da medicação que entra, da medicação que sai, o tempo de validade dela, o tempo de consumo dessa medicação, alertando para o fato dela estar já quase, o seu estoque está quase acabando, e a gente não descontinuar o atendimento às populações, principalmente os hipertensos e diabéticos. Então, nós estamos fazendo esse processo de discussão já para a compra desse sistema e já comprando os equipamentos para poder inserir esse sistema neles. A outra é elaborar e instituir a relação municipal de medicamentos. Olha, nós temos a atenção primária trabalhando há mais de 20 anos com a equipe de saúde da família. Há mais de 20 anos nós trabalhamos com a equipe de saúde da família. Então, está na hora da gente olhar para o perfil de saúde que o município tem, claro, considerando a dinâmica da saúde, né, das doenças, a dinâmica dos agravos, e formatar a nossa relação municipal de medicamentos, né, para que a gente tenha a nossa própria relação municipal de medicamentos, e essa relação contemple a necessidade da nossa população. Inclusive, alguns medicamentos hoje que são judicializados. Se a gente conseguir trazer esses medicamentos judicializados para a nossa Remume, nós conseguimos comprar um medicamento a um preço menor e podemos garantir a atenção à população, aquelas populações específicas, que são pequenas, mas que requerem aquele tipo de medicamento especializado. Então, nós estamos trabalhando na questão da Remume. Quem está à frente desse processo é a doutora Rubênia, que já foi qualificada pelo Ministério da Saúde em relação ao sistema Horus, e é ela que está comandando o levantamento dos dados em todas as equipes, junto com os profissionais médicos e enfermeiros, em todos os dispositivos, para a gente construir essa Remume ainda esse ano. E isso vai facilitar muito para a gestão e para o serviço a questão do acesso ao medicamento de qualidade e voltado ao perfil de saúde de nossa população, adequado ao perfil de saúde. Doutor Carlos, Oi. Cardoso, porque eu queria só me certificar aqui dessa primeira meta, né, desse objetivo que você apresentou, que é informatizar os pontos de dispensação de medicamentos nas unidades básicas de saúde. Sim. Só queria assim, saber se, então, aqui como tem em 2021, já tem 18% atendidas, ou não, ainda vai ser realmente... Não, tem. O que foi que aconteceu? Por que nós temos 18%, Cardoso? Quando nós implantamos o prontuário eletrônico, finalizamos a implantação do prontuário eletrônico do cidadão em 2021, nós tínhamos uns computadores, chamados computadores subexcelentes, para poder cobrir alguma demanda de algum notebook nas unidades básicas.
E o que foi que nós colocamos? Vamos começar o processo de informatização das farmácias do município. Na época que nós discutimos a implantação do sistema, não era com essa empresa que nós estamos conversando hoje, era com a outra empresa de Teresina, mas eles não conseguiram formatar o sistema de acordo com a nossa necessidade, e não foi possível fazer a contratualização dessa empresa. Tanto que, quando a gente começou o processo de discussão com a empresa disse assim, eu queria que vocês tivessem uns computadores para a gente fazer já o teste. E aí nós tínhamos os computadores subsalentes para o PEC e colocamos esses computadores à disposição nas farmácias. Então, essas farmácias aí, 18% das 44 já tem máquina na assistência farmacêutica. Nós estamos comprando agora os outros computadores para ser subsalentes ao PEC e para atingir os demais unidades básicas com a informatização de sua farmácia básica. Então, por isso que nós temos o 18%, entendeu? Pois é, naquela aquisição lá do prontuário eletrônico, 2021, estava previsto, né, um computador para essas unidades, não estava? Para essa área da farmácia. Se estava previsto? Estava. Na nossa demanda estava. Embora não tenha vindo, mas na nossa demanda estava. Pois é, porque isso aqui, na realidade, é um controle, seria como? Seria informatizado da almoxarifada desde a compra, melhor dizendo, almoxarifada. Deixa eu te dar assim, um rápido noção do que é esse sistema. Nós precisamos de um sistema dentro de um provedor, dentro da CAF, da Central de Assistência Farmacêutica, lá com a doutora Rubênia, que ele consiga ter acesso via internet a todos os dispensatórios de medicamento do município, não só a atenção básica, mas também os 2 CAPs, o pronto-socorro, tá? Nós queremos implantar o dispositivo em todos a informatização em todos os dispositivos. Então, ela consegue identificar aquela farmácia que usa aquele medicamento ou que não usa aquele medicamento, remanejar esse medicamento, ver se o paciente que foi atendido com medicação tem o registro dele recebendo aquele medicamento e a quantidade que ele recebeu para evitar a evasão de medicamento, sem receita médica. O controle do medicamento que vai vencer, remanejando de uma farmácia a outra, ou então que aquele medicamento que vai entrar tem um prazo de validade maior do que o fornecedor realmente quer fornecer. Não, a gente não vai admitir, através desse sistema, vai ser um prazo mínimo de 1 ano e não de 6 meses para vencimento do medicamento. Isso racionaliza o uso e reduz o desperdício de medicamento na nossa rede, porque nós temos desperdício de medicamento na nossa rede, entendeu? Então, nós queremos cancelar esse processo de desperdício, fazendo esse controle rigoroso da medicação que entra, da medicação que é fornecida, o tempo que ela vai vencer. Aquele medicamento que tem, só tem um estoque para 3 meses, ele sinalar vermelho ou laranja lá para a Rubênia acionar o processo de compra imediato para não deixar faltar, não descontinuar a atenção farmacêutica. E, então, esse sistema ele vai permitir esse controle rigoroso. Não sei se você conseguiu entender. Não, entendi. Eu acho que é muito bom. Acho que um sistema desse, acredito que não seja tão caro, né? Eu acredito também que não seja tão caro. Eu acredito. Até porque os equipamentos nós vamos disponibilizar, o recurso humano que vai trabalhar na dispensação, nós já temos nas unidades básicas, certo? Que é os profissionais lá. E o que nós precisamos, por exemplo, qual é uma outra coisa que eu estava comentando com o doutor Nivaldo em relação a esse controle. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, quando eles descem para uma fiscalização em relação à medicação, o que é que eles fazem? Eles vão na farmácia, checam o que entrou
para onde foi dispensado e vai lá onde está sendo dispensado. E ele quer comprovação de que aquele medicamento saiu para o usuário e tem uma comprovação disso. Hoje, o que nós temos como comprovar é a receita. No caso desse sistema, não precisamos necessariamente ter o papel, a receita. Porque na hora que eu for dispensar o medicamento na farmácia, eu só digito o nome do paciente, a medicação que ele recebeu, o quantitativo que ele recebeu, para quanto tempo ele vai utilizar aquela medicação. Então, observe que não só o serviço tem um controle do medicamento daquele paciente, quanto tempo ele vai retornar para pegar um novo medicamento, mas também nós, da central, temos o controle do medicamento que saiu e se foi realmente para aquele paciente. Então, nós conseguimos fazer um controle rigoroso desse processo. E quando o Ministério Público ou o Tribunal de Contas vir, nós abrimos o relatório do sistema e o relatório mostra tudo que entrou e tudo que saiu, comprovando para quem saiu. Então, é esse o objetivo nosso, é facilitar o controle externo, além de racionalizar o pouco recurso que nós temos, racionalizar também o uso do próprio medicamento para a população. Entendeu? Entendi muito bem. Eu acho que isso é interessante porque, devido a algumas reclamações de falta de medicamento, que todos nós sabemos que tem, quando foi reprovada as contas, nós colocamos muito sobre isso. A questão foi muito séria em relação de compra de medicamento e ter sido dispensado tudo de uma vez só, não ficar em estoque. Ninguém saber de fato, né, como é que foi feito esse dispensamento desses medicamentos. Então, isso tudo gera confusão, e aí acontece aqui. Se tivesse um sistema desse que facilitasse, ficaria tudo mais fácil para você fazer toda uma checagem, um detalhamento de tudo que foi feito, né? Então, eu acho que isso aqui resolveria quase que em 100% essa problemática. Perfeitamente, Cardoso. O objetivo... Inclusive a programação de compra, de isso, de tudo, exatamente. Nós queremos ter a programação do que nós adquirimos, né? E por quanto tempo isso vai precisar ser, essa programação vai ter que ser realinhada. Então, nós queremos, na realidade, como você mesmo falou, muito bem colocou, resolver não é 20% dos problemas da assistência farmacêutica, é resolver 100%, desde o controle de entrada e saída desse medicamento e manutenção da assistência ao paciente. Aí nós resolvemos 100%. Esse é o objetivo do sistema. E nós conseguimos resolver isso com um sistema de informação. Com certeza, hoje tudo é informação mesmo. Então, que a gestão poderia fazer isso até 2025, mas esse ano já se comprometeu em fazer 100%. Então. Nós já estamos nos comprometendo em fazer 100%. Por que nos comprometendo em fazer 100%? Porque com o sistema na mão, nós conseguimos alcançar esse objetivo. Ok. Queria só aqui dizer para os conselheiros que são 8h10 da noite, 20h10. A gente continua a reunião ou deixa para uma próxima? Acho que está perto de terminar, presidente. Vamos encerrar aí daqui uns... Acho que a gente acelera mais agora aí. Eu posso acelerar agora, porque só está faltando 7 slides. Não acho que não vamos intervir mais, não. Só ouvir, qualquer questionamento a gente faz depois. Presidente, só um detalhe. A diretriz 5 é qualificação da gestão e financiamento adequado e fortalecimento das instâncias de controle. Professor Flávio, só um momentinho, doutor Carlos. Professor Flávio, tem um detalhe que o Wesley quer colocar. Wesley. Porque a gente está sem quórum para aprovar. Já estamos sem? Estamos sem quórum. Tá. Eu avisei para o Wesley. Por isso, a minha preocupação aqui de colocar o horário para vocês, né? Porque 14 pessoas, acho que a gente poderia marcar para a próxima quinta-feira, para terminar. Não tem quórum, não, presidente? O Wesley acabou de dizer que não tem. Mas, assim, eu acho que a gente continuaria e a gente poderia aprovar na próxima reunião, que é terça-feira. Entendeu? Sim, mas aprovar sem os outros conselheiros... mas o presidente ficou aberto, né, presidente? Está sendo apresentado. Agora, votar... reunião é complicado. Votar que não pode votar sem quórum. Agora, apresentar, sim, não tem problema nenhum. Não, mas não é isso que o regimento fala, não, presidente. Aí, eu acho que a gente... Oi, Samara. Só tem 8 conselheiros. Pois é. Então, ainda tem 7 slides.
Eu acho que a gente poderia deixar para a próxima quinta, fazer uma extraordinária para terminar, né? Doutor Carlos Barros, Oi. eu acho que a estratégia, Silvana tem razão, embora eu acho que até poderia ter jeito, mas é muito problemático para nós continuarmos os últimos slides no outro dia. Não, tranquilo para mim. Pois pronto, Eu porque aí é bom que os tenho- conselheiros estejam presentes, né? Até porque também a gente já passou do horário, né? Eu acho, Aí, viu, Silvana? Eu acho sim, que a forma com que nós discutimos a apresentação, ela ficou muito mais rica no sentido das pessoas poderem entender melhor alguns processos, né? exatamente. Então, na quinta, quando você for explicar o restante dos slides, vai ficar muito mais claro para as pessoas, ou Tudo para bem, os conselheiros, tranquilo, né? tudo Vai bem. entender melhor o fluxo, como acontecerá. Então, até porque a gente sempre fechou que a reunião iniciaria às 18 e sempre fecharia até 7h30, né? Já passou. Então, eu queria aqui agradecer a cada conselheiro e conselheira que está aqui. E aí a gente já vai fazer a chamada amanhã, já para a reunião extraordinária quinta-feira, tá bom, gente? E Presidente, aí vocês podem... eu queria sugerir que fosse na terça-feira. É porque na terça nós já temos uma outra reunião para poder a questão da eleição, né, presidente? Sim, mas A questão da comissão nós da vamos eleição. aprovar a comissão, mas acho que é rápido, acho que daria para a gente fazer essa parte aí, né? Até que para aproveitar, porque você sabe que é difícil fazer quórum. Então, pronto. Vocês acham que nós devemos fazer só na próxima terça? Todo mundo Acho que dá concorda? certo. Então, Acho que dá pronto. A gente certo. fecha na próxima terça, tá bom? Eu queria dar umas palavrinhas finais aqui de hoje. Queria parabenizar aí o doutor Carlos. Ele saiu, né? Não sei. Não, Tá eu aí saí só ainda. da apresentação. Tá, doutor Carlos, eu queria agradecer, parabenizá-lo pela apresentação, pelo debate. O senhor se mostra muito preparado para ouvir aqui os debates, as perguntas de minha parte, Silvano, Wesley, Cardoso, e demais conselheiros que perguntaram aqui. A apresentação está muito didática. Eu acho, inclusive, que esse material ele servirá, como está sendo gravado, para aulas durante graduações, especializações que possam se interessar sobre o tema. Então, vai ser muito importante. Eu queria agradecer e parabenizar pela apresentação. Inclusive, eu quero até na próxima reunião falar um pouquinho dessa questão da saúde na escola, né, do programa Saúde na Escola, porque não está acontecendo isso juntamente com as equipes, então a gente vai discutir, vai ficar muito melhor o debate, tá bom? Então, eu quero agradecer ao doutor Carlos pela sua explanação, ao doutor Nivardo, ao conselheiro Cardoso, ao conselheiro Flávio, à doutora Nádia, a Wesley, a Silvana Lima, todos os conselheiros e conselheiras, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Uma boa noite para vocês, tá bom? Até terça-feira. Uma boa noite a todos. Muita gratidão pela disponibilidade de vocês estarem ouvindo aqui. E espero que a gente possa ter contribuído, né, doutor Nivaldo? A gente possa ter somado aí ao conselho, não é isso? Boa noite. Samara, boa noite. Lourdes. Boa noite, doutor Nivardo. O Alex.